Amigos, no ano passado eu fiz uma relação de jogadores que eu dispensaria, que eu não contrataria, inclusive, para a dupla Grenal. Relação boa, bem interessante. Vamos falar agora sobre a relação que eu fiz com relação ao Grêmio. E aí, para o Grêmio, eu escolhi 15 atletas. Na realidade, definitivamente 14. O 15º era o Maicon, que dependeria ainda da sua recuperação física. Fiz esta relação. E houve quem, não, mas olha, cuidado, o Darlan e tal, não pode estar nessa relação. Bem, quero apresentar para vocês a minha relação daqueles 15 e quero dizer também que eu tenho uma relação dos atletas que devem ser dispensados, que eu não contrataria e que hoje estão trabalhando no Grêmio. Exatamente. Bem, vou começar por aqueles do ano passado que eu já apresentei. Os goleiros do Grêmio, vocês sabem, eu não contrataria nenhum, eu dispensaria os 3, Vanderlei, Paulo Vitor e Júlio César. Bem, para o setor defensivo, eu coloquei os laterais, o Ferraz, o Cortez e o Barbosa, esses aí fora completamente dos meus planos. Zagueiros, eu tiraria o Miranda e o David Braz, fora. Para o meio de campo, eu dispensaria o Tassiano, o Isaac, o Robinho, o Darlan, que foi muito contestado à época, e o Maicon, por aquela razão que eu já apresentei para vocês. E os atacantes eu não contrataria ou dispensaria Luiz Fernando e Everton. No meio de campo, o Grêmio ainda foi mais longe. O Grêmio dispensou Lucas Araújo e Pinares. E no ataque, o Gui Azevedo. O Grêmio acabou dispensando. Bem, queria apresentar para vocês a minha atual relação de dispensáveis no Grêmio. Mas antes eu quero te fazer um pedido, te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal. Compartilha o canal com os amigos. Vamos falar sobre futebol, relação de atletas que você não aproveitaria na sua equipe. Isso é um assunto bem interessante. Você vai lá, diz por que não aproveitaria, o porquê, manda a tua opinião, se concorda ou não com a minha relação. Bem, hoje, já percebemos aí que o Grêmio concordou comigo quanto aos goleiros. Os goleiros, o Grêmio mudou os 3, então 100% de acerto do Grêmio, porque eu já tinha feito isso anteriormente. Bem, aí os laterais, quando eu fiz essa relação, ainda não tinha o Rafinha, então eu quero incluir aqui Rafinha, Cortez e Barbosa. São jogadores que eu não contrataria e dispensaria, colocaria numa negociação agora, ao final do ano, aí, em seguida, chegando. Né? Zagueiros, o Miranda permanece. O David Braz, o Grêmio mandou à frente, permaneceu com o Miranda. Eu não permaneceria com o Miranda. No atual grupo de atletas, nesses 24, 25 jogadores que o Grêmio seleciona para todos os jogos aí. Para o meio de campo, o Jonathan Roberts, não tem nenhum sentido. O Darlan, eu insisto, o Jean-Pierre, que eu entendia que poderia sair dali um grande jogador, me equivoquei. Aliás, só um não se equivocou com o Jean-Pierre, foi o Renato Carioca. Todos os outros entenderam que dali sairia um craque. O presidente, inclusive, vetou a negociação deste jogador com o Palmeiras. Atacantes, permanece o Luiz Fernando, que eu lá atrás já colocava como um dos dispensáveis na minha seleção. O Diego Souza, que eu não coloquei como dispensável, mas agora já está na hora de colocá-lo como um jogador negociável. Né? O Thurin e o Léo Pereira são os jogadores novos nesta relação que tinha lá atrás com o Everton, por exemplo, né? O Everton, que ainda permanece aí ao lado do Luiz Fernando. Então, do atual grupo de atletas do Grêmio, na relação com o que tem, eu dispensaria 11 atletas, dispensaria 11. O Grêmio deve ter 23, 24, portanto quase a metade dos jogadores, e os que sobram, nem todos, ou os aproveitáveis, ou aqueles que necessitam de renovação de contrato, nem todos serão titulares. Por exemplo, o Alisson eu não colocaria como titular da minha equipe, mas é um jogador útil, Se eu ficar com o Thiago Santos ou com o Lucas Silva, eu fico com um ou com o outro, com os dois eu não ficaria. Ainda tem esta outra variação ali atrás.
não é? O Rodrigues, por uma boa negociação, você pode vender esse jogador. Então, esses aí são alternativas. Eu digo, dos atuais 24, 25 jogadores que o Grêmio tem, eu não ficaria com Rafinha, Cortez, Barbosa, Miranda, Jonathan Robert, Darlan, Jean-Pierre, Luiz Fernando, Diego Souza, Thuram e Léo Pereira. É uma relação com 11 atletas. O ano passado eu dispensei 14, dei uma melhoradinha aí. Um abraço.